seja, por que que há uma decadência? Porque a base da força do imperialismo estadunidense é a sua potência industrial, científico-tecnológica. E em comparação com toda a história pós-guerra civil, a relação entre o poderio dos Estados Unidos vis-à-vis o poderio das demais potências hoje está num dos pontos mais baixos. É por isso, inclusive, que nesses documentos, o de Segurança Nacional e de Defesa Nacional, se fala de reindustrialização. Reindustrialização. Ou seja, eles reconhecem explicitamente que eles perderam liderança nesse terreno. E por isso, inclusive, o recurso às armas. O recurso às armas acontece porque o outro instrumento para manter a hegemonia está enfraquecido. Agora, quando eu digo essa constatação, muitas vezes leva à conclusão equivocada. A primeira conclusão equivocada é de que isso seja inevitável. Não, não é inevitável. Segunda conclusão equivocada. É uma tendência. É uma tendência. E as tendências podem ser revertidas, tá certo? E a segunda conclusão equivocada é achar que por isso eles não machucam, né? Vários locais tenho repetido que o Mao Zedong, quando falava que o imperialismo é um tigre de papel, ele dizia explicitamente, do ponto de vista estratégico é um tigre de papel, mas do ponto de vista tático é um tigre de ferro, que morde, machuca, causa danos. Então, era uma maneira dele dizer que no longo prazo os povos vão triunfar. Diz a lenda que o Khrushchev teria corrigido o Mao Tse-tung, né? De que era um tigre de papel, mas com dentes atômicos. Mas, na verdade, o Mao Tse-tung não precisava ser corrigido nesse caso. O texto dele desde o início, ele faz... Aliás, ele sempre buscava fazer esse tipo de jogo dialético, né? Mas muita gente ouve o imperialismo tigre de papel e acha que ele não é capaz de invadir os países, bombardear. Não, ao contrário. Nesse contexto de decadência, para reverter a decadência, eles vão usar a força militar. E vão usar a força militar num ambiente em que eles têm muito mais força que todos os outros. Portanto, será muito mais difícil derrotá-los. E esse, inclusive, é o risco, pensando na possibilidade de reversão da tendência. Ou seja, como, por exemplo, os chineses não estão dispostos a ir para a guerra, não querem ir para a guerra. Sob nenhuma circunstância? A circunstância em que eles falam que vão para um conflito é se forem atacados, se a soberania deles estiver em risco, por exemplo, o caso de Taiwan, ou seja, se houver um ataque ou uma ameaça existencial contra eles. Essa é uma delegação nossa teve na China semana passada, e um funcionário, digamos assim... Uma delegação do PT. Uma delegação da Fundação Perseu Abramo, numa visita ao museu do partido e a outros museus, porque a gente tem a ideia de, no aniversário de 50 anos do PT, criar aqui uma instituição correspondente à data, tá certo? E o responsável, uma das pessoas que recebeu a delegação lá, perguntando sobre a situação internacional, foi explícito nesses termos para a nossa delegação. E veja, não era um funcionário do primeiro nível, não era um funcionário da área militar, ou seja, um discurso do conjunto dos quadros. Qual é a linha vermelha? A linha vermelha é o ataque contra nós ou uma ameaça existencial contra nós. Fora isso, eles sabem que iniciar uma guerra e uma guerra de grandes proporções significa um impacto que o povo estadunidense não tem noção, mas o povo chinês tem, porque tem sempre esse detalhe, né? Os Estados Unidos se aproveitaram das guerras. As guerras foram úteis economicamente para os Estados Unidos. Eles perderam muito pouca gente e ganharam muito dinheiro, muita potência, muito poder. Os chineses, por sua vez, sem a guerra não teria havido a revolução. Mas a guerra custou mais de 30 milhões de mortos e um nível de destruição brutal. Ou seja, a memória histórica do que é uma guerra para o povo chinês, para o Estado chinês, não é de quem quer que isso aconteça. Mas o que eu dizia é que essa postura, ela contém um risco, que é exatamente o de os Estados Unidos se aproveitando da indisposição dos outros de enfrentá-los no nível que eles desejam, se aproveitam disso e recuperam as condições hegemônicas. Esse risco existe. E esse risco, ele precisa entrar na equação. E isso leva a gente a ter muito interesse em saber o que acontece dentro dos Estados Unidos. Por que a doutrina militar da Rússia, na sua opinião, é diferente da doutrina militar chinesa? Porque a Rússia aceitou a ideia da guerra preventiva. Primeiro, vamos lembrar que a doutrina militar da Rússia de hoje, ela herda características da doutrina militar da União Soviética, mas também herda características da doutrina militar da Rússia Imperial. Quer
dizer, a Rússia era um país imperialista. É um país que cresceu através da anexação de territórios. Era uma potência que jogou um papel importante na luta contra a Revolução Francesa, contra as tropas do Napoleão Bonaparte. Era o policial da Europa durante todo o século XIX. Tinha pretensões que foram desmoralizadas pelo Japão no início do século XX. Foi o túmulo dos exércitos nazistas, ou seja, é uma situação diferente do ponto de vista geopolítico do que foi o Império Chinês. O Império Chinês, desde meados do século XIX, foi posto na defensiva, na condição de semicolônia, na condição de país que era repartido pelas potências imperialistas. Então, tem um Até Portugal tinha um pedaço. Tem um elemento agressivo, no sentido neutro da palavra, de tomar iniciativa, de atacar na doutrina militar russa, que, na minha opinião, tem a ver com isso e tem a ver também com o fato de que eles competiram com os Estados Unidos num outro momento da história, um momento em que a força do bloco liderado pela União Soviética era muito maior do que esse campo que hoje, de alguma maneira, se referencia na China ou tem a China como parceira. E eles, por outro lado, os chineses, têm uma interpretação sobre os motivos que levaram a União Soviética a ser derrotada. A interpretação deles é que a União Soviética colocou peso. Uma das interpretações, um elemento da interpretação deles é que a União Soviética colocou peso demais sobre seus ombros. Quando você lê os discursos que o Deng Xiaoping fazia para os quadros do partido no final dos anos 70 e dos anos 80, fica evidente que aquela ideia de um internacionalismo ativo, eles não concordam, não por acharem que o internacionalismo é algo negativo, não por isso, mas por achar que os efeitos práticos disso para a nação que sustenta transcendia a capacidade deles próprios. Eles trabalhavam com a ideia de que o melhor que eles podiam fazer para o socialismo era tornar a China poderosa. O Deng Xiaoping tem um texto engraçadíssimo, por ser premonitório, em que ele fala: nós vamos dobrar o PIB, vamos dobrar o PIB, vamos dobrar o PIB, vamos dobrar o PIB, vamos chegar em meados do século XXI com esta força. Ele diz, primeiro, isso vai ser uma grande sacada, uma grande realização. Em segundo lugar, vai ser uma demonstração de que o socialismo é uma coisa factível, poderosa, e isso vai cumprir um papel. É uma outra visão.